Vamos lá? Continuando aqui da seção 6 das alienações, a gente já viu o artigo 17 em diante. A gente viu aqui, ó, hoje é dia 9 de outubro, 4h58 da manhã, e já está com digital na área com prova em fevereiro. Então, ó, força, vamos para cima. Artigo 17, seção 6 das alienações. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente ver quais são os requisitos. A gente vai ver o que fala lá no artigo 17. Requisitos para a alienação de bens, quais que são? Interesse público, avaliação prévia, licitação pública, e aí tem as dispensas que o artigo 17 coloca, mas aí a regra é a licitação. E aí qual que vai ser a regra aqui? No caso de imóveis, em regra vai ser por concorrência, salvo se o imóvel é derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, quando poderá ser por leilão ou concorrência. No caso de imóveis, a regra é a licitação por leilão. E aí, no caso, quando for acima de 1.430.000, haverá concorrência. Outra regra para alienação de bens, outro requisito é o que? A alteração legislativa apenas para bens imóveis. Então, autorização legislativa apenas para bens imóveis e não para bens móveis da administração direta, autárquica ou fundacional. Então, não precisa de autorização legislativa a venda de bens imóveis de empresa pública e sociedade econômica mista. Então, vamos lá. Então, a gente já viu aqui alguns requisitos. Passou a moto agora aqui. Então, vamos lá. Quais são as normas para poder fazer a alienação de bens, e sempre lembrando que será precisa de avaliação. E aí vamos ver aqui o inciso 1 do 17. Quando imóveis, a alienação dependerá de alteração legislativa para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, foi o que a gente acabou de ver. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação da modalidade de concorrência. Então essa aqui é a regra. A alteração legislativa para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive entidades paraestatais, vai ter que ter avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. E aí, agora a gente vai ver o que? Dispensada a concorrência em quais casos? Comentários em básico aqui para a gente poder continuar a leitura. Na licitação dispensada, que a gente vai ver agora aqui, artigo 17, incisos 1 e 2, a lei estabelece de forma taxativa os casos em que não se deve realizar licitação. Aqui deu uma limpadinha aqui básica aqui, mas vamos continuar. Não havendo margem de discricionalidade por parte do agente público. Em outras palavras, nos casos da licitação dispensada, a administração é obrigada a não realizar o procedimento licitatório, ainda que haja possibilidade de competição. Então aqui é caso taxativo de que não vai ter licitação. Todos os casos de licitação dispensados se referem à alienação de bens. E o artigo 17, inciso 1, ao dispor que será necessária a avaliação prévia e licitação, inclusive para as entidades paraestatais, está se referindo às empresas estatais, que são as empresas públicas, e a sociedade econômica mista. Então, vamos lá. Retomando aqui a leitura do artigo, a gente vai ver aqui onde será dispensada a licitação aqui no caso de alienação. Aí vamos ver. Inciso A, dação em pagamento. E no inciso B, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvados o que está lá nas alíneas F, H e I. Aqui vale um comentário. A doação com encargo, como regra geral, deverá ser licitada, sendo dispensada apenas no caso de interesse público devidamente justificado. Está lá no artigo 17, parágrafo 4º. A doação com encargo é aquela que o doador impõe como contrapartida alguma obrigação a ser cumprida pelo donatário. Continuando aqui as hipóteses de que não vai ter licitação aqui. No caso também, a gente já viu aqui o caso da linha A, que é a dação em pagamento, e a B, a doação para órgão ou entidade de ação pública. Então aqui a linha C, permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do 24. O que está lá no 10 do 24? O artigo 10 do 24 cuida de imóvel destinado ao atendimento das finalidades principais da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha. Item D aqui, outra hipótese de dispensa de licitação que a gente vai estar vendo aqui, já viu a linha A, B, C, agora a linha D.
caso de investidura. O parágrafo desse artigo a gente vai ver que vai falar do conceito de investidura. Mais uma hipótese de dispensa aqui, ó. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Letra F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Continuando aqui as hipóteses aqui de dispensa no caso de alienação, que é a licitação dispensada. Procedimentos de legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6383, que não interessa para a gente aqui, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Outra hipótese aqui da dispensa: alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha aí é nova. Vamos ver aqui, ó. Alienação e concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, para fim de regulação fundiária, atendidos os requisitos legais. Esse limite aqui que trata esse parágrafo 6º da Lei 11.952 é de 2.500 hectares. 2.500 hectares. É uma previsão nova aqui que foi colocada em 2017. Pode ser que isso venha a ser cobrado em prova. Então a gente viu aqui, ó, da linha A até a linha H, os casos em que vai ter dispensa de licitação, porque a regra que a gente viu no caso de bens imóveis é o que? Alteração legislativa para os órgãos da administração direta e autárquica fundacional e para todos os órgãos e entidades, inclusive as paraestatais, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. E a gente viu aqui das linhas A até H, em caso de que elas serão dispensadas, que aqui vai falar no 17, inciso 1, dos bens imóveis, a regra que é a licitação, e aí a dispensa em alguns casos que a gente acabou de ver. Agora, inciso 2, vai falar no 17 que é o seguinte, ó. Quando móveis, ou seja, inciso 1, bens imóveis, e inciso 2, bens móveis. Então, qual que vai ser a questão dos bens móveis aqui? Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e licitação. Dispensada essa nos seguintes casos. Então a gente vai ver aqui quais. A gente viu primeiramente aqui os vários casos de dispensa no caso de alienação de bens imóveis. Agora a gente vai ver o caso de dispensa para bens móveis. Quais são os casos? Vamos lá. Item A do inciso 2. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Aqui vale um comentário. A doação como encargo, como regra geral, deve ser licitada, sendo dispensada apenas no caso de interesse público devidamente justificado, que está lá no artigo 17, parágrafo 4º. A doação com encargo é aquela que um doador impõe como contrapartida alguma obrigação a ser cumprida pelo donatário. Mais uma previsão aqui de dispensa de licitação para alienação de bens móveis. Então a gente viu a linha A, agora B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. E. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. E F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 desse artigo. Qual que é a linha B do inciso 1 desse artigo? Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Que é a doação para outro órgão ou entidade da administração pública e de qualquer esfera de governo. Então a gente viu aqui, ó. Vamos voltar
voltar aqui onde está. Então aqui, os imóveis doados com base na linha B desse artigo, cessadas as ações que justificaram sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Então isso aqui é importante. Os imóveis doados com base na linha B, cessadas as razões que justificaram sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinar-se ao quê? Aqui, ó. Vamos ler de novo. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinar-se a quais hipóteses aqui, ó. 1. A outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. 2. A pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural. Observado o limite que trata a Lei 11952 de 2009, que a gente até chegou a ver lá que são 2.500 hectares. Parágrafo 2º A, redação aqui de 2009. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º ficam dispensadas de alteração legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Qual que é a hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º? Vamos ver aqui. Que é essa doação aqui, que é a doação, não, que é a concessão de título de propriedade dispensada de licitação para pessoa natural que implemente requisitos de cultura, ocupação mansa e pacífica aqui. Quais são os condicionamentos para dispensar a alteração legislativa? 1. Aplicação exclusivamente em áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Então, aqui primeiro item. Aplicação exclusivamente aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. E 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. 3. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. Então, de novo. Terceiro inciso aqui, que fala aqui que fica dispensada de alteração legislativa no caso de concessão de título de propriedade e direito real de uso de imóveis aqui, que a gente acabou de ver, que é no caso das pessoas naturais que implementem requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural. Então a gente já viu aqui inciso 1 e 2. Então o 3 aqui, voltando aqui, ó. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. E o item 4 aqui, para fechar, vai falar o que? Previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação em casos de declaração de utilidade ou de necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º B. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. 2. Pode ser acumulada ou fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. 3. Pode ser acumulada com a quantitativa de área decorrente da figura prevista na alínea G do inciso 1 do caput desse artigo. E continuando aqui, ó, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura para fins desta lei. O que é investidura que a gente viu lá no começo desse vídeo aqui? Investidura é o que aqui? 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública. A esta que
se tornar inaproveitável isoladamente, for preço nunca inferior ao da avaliação, desde que esse preço não ultrapasse 50% do valor constante na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Continuando. 2. Ainda sobre investidura. O que considera investidura aqui? A gente já viu o inciso 1, agora o inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta desses, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. E aí no caso dessa doação com encargo aqui, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B, a administração poderá permitir o leilão. Isso aqui é bom ver de novo. Para a venda de bens móveis avaliados isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. E aí o leilão poderá ser utilizado, então, com base nesse parágrafo 6º, para a alienação de bens móveis no valor de até R$1.043.000, que é a disposição nova do decreto de 2018. Agora a gente tem aqui o artigo 18 e o artigo 19, que a gente já vai emendar agora. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á a comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Isso aqui é bom ler de novo. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á a comprovação do recolhimento da quantia correspondente a 5% da avaliação. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observar as seguintes regras. Então, aqui, artigo 19 vai falar dos bens imóveis, cuja aquisição foi feita por procedimento judicial ou em dação em pagamento. Como é que ele pode ser alienado? Por ato da autoridade competente e observado algumas regras que são as seguintes. 1. Então, avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Então, de novo aqui, 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. E 3. Adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Aqui um comentáriozinho. Para a alienação de bens imóveis, a modalidade utilizada em regra é a concorrência. Porém, se o imóvel tiver sido transferido para a administração através de um procedimento judicial movido contra seu ex-proprietário, ou se este houver dado o imóvel em pagamento de uma dívida para com a administração pública, que é o conceito de dação em pagamento, esta poderá aliená-los por meio de leilão ou concorrência. Pode-se optar por uma ou outra modalidade, de forma discricionária, independentemente do valor do bem. E aí, a alienação dos bens imóveis oriundos de procedimentos judiciais ou dação em pagamento é feita por ato ou decisão da autoridade competente, ou seja, não necessita de alteração legislativa, ainda que para imóveis da administração direta, autárquica e fundacional. Então isso aqui é importante, esse comentário aqui, vamos fazer ele de novo. A alienação dos bens imóveis oriundos de procedimentos judiciais ou dação em pagamento é feita por ato da autoridade competente, que é uma decisão que ela vai tomar, ou seja, não necessita de alteração legislativa, ainda que para bens imóveis da administração direta, autárquica e fundacional. Então acho que agora aqui dá para fechar o assunto. Beleza? Então aqui a gente
Fechou o artigo 19. Vai fazer uma pausa aqui, porque na sequência vem a seção 1 do capítulo 2, que vai falar já das modalidades, limites e dispensa. É um assunto novo, que é legal a gente tratar aqui num bloco separado, ok? Gente, valeu, abraço!